profissional como o Ricardinho, que é experiente, que é renomado, né, que tem uma atuação muito importante, pô, hoje em dia tu realizar 300 jogos na mesma equipe não é para qualquer um, né? Aliás, é para quase nenhum, né? Para muito poucos, né? E escutar dele falando a importância que o jogador dá para o processo de treinamento também é bem bacana, né? Então, ó, a Rosana tá chegando, ó. Vamos abrir para a Rosana. Vamos ver, aguardando a Rosana. E aí vamos fazer então essa transição. Sai o Ricardinho é um meio-campista de extrema qualidade, um construtor, e entra a Rosana. A Rosana, ela é multifacetária, eu já vou falar sobre isso. Vamos ver se a Rosana está entrando. Eu já escuto a Rosana, mas não a vejo ainda. Vamos ver. Mas, enfim. Eu estou escutando bem, assim, mas está travado tá para mim também. Bem? Estou escutando bem, mas está travado então, aqui. Então daqui um pouco vai melhorando aí. A Rosana, pessoal, enquanto vocês vão entrando aí, os seguidores dela vão sabendo que ela está ao vivo também. A gente bateu no número legal lá com o Ricardinho, tenho certeza que a Rosana vai passar. A Rosana, assim como o Ricardinho, eu também tive de trabalhar com ela, né? O meu trabalho com a Rosana foi lá no início da minha carreira, já também no início da carreira dela, foi lá em 2002, 2003, 2002, no Inter, né? Deixa eu ver, não, no Internacional de Porto Alegre, em que eu era o treinador. Para quem não sabe, o meu início no futebol, ele foi como treinador do futebol feminino do Internacional, né? Dos anos de 2001 até 2003, e no ano de 2002 eu tive a grande felicidade de ter condições de trabalhar com a Rosana. Eu costumo dizer assim, ó, depois desse meu período no Inter, lá no feminino, já faz 17 anos, eu percorri muitos lugares. Trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei em Bahrein, no Oriente Médio, trabalhei no Brasil aqui em diversos clubes profissionais masculinos. Eu trabalhei com todo tipo de atleta. Aquele atleta melhor remunerado, aquele pior remunerado, aquele que praticamente trabalhava de graça, aquele que recebia muito mais do que deveria, aquele bom, aquele ruim, aquele dedicado, aquele nem tanto. Agora, eu realmente nunca trabalhei com um profissional tão completo quanto a Rosana. A Rosana completa tecnicamente, ela com a capacidade técnica... Agora te vendo, Rosana. Agora deu certo. Deixa eu continuar te apresentando aqui. A Rosana com uma capacidade técnica individual de coração, como poucos que eu vi. Eu trabalhei com gente muito boa, principalmente no masculino, tá? Perna direita, perna esquerda. A Rosana é ambidestra. Dizem que ela é canhota, mas não sei se é, né? Um domínio tronco, o salto, onde ela buscava a bola no cabeceio, a visão de jogo, a condução, o drible, o chute no gol. E fora tudo isso, comprometimentos que ela sempre demonstrou a jogar sem bola. E além disso tudo, que eu estou falando só de coisas de dentro do campo, né? Sempre se mostrou uma profissional assim muito comprometida com a causa, né? Com a causa do grupo, com a causa do clube. Então eu falo para todo mundo assim, Rosana, eu já falei isso para ti, não é demagogia. Tu foi até o momento, hoje é 2020, então certamente eu vou trabalhar com muito mais atletas do que eu já trabalhei, mas até o momento tu é com certeza a atleta mais completa que eu já trabalhei. Poxa, primeiro boa noite para você e a todos que estão nos vendo. Fico lisonjeada, né? Sabendo ainda que você trabalhou com tantos atletas e nós trabalhamos lá no início da sua carreira e você leva isso, né? Onde podemos dizer assim que o futebol, em geral, não só o futebol feminino ainda não era tão profissional assim, onde os atletas não prezavam tanto, não era multidisciplinar, né? De cuidar de tudo, da alimentação, e eu já fazia isso. E é muito legal saber de você que eu sou a atleta mais completa. Eu sempre prezei isso, né? Eu acho que uma coisa muito interessante também, que eu tenho até hoje, a parte mental, hoje eu foco muito mais nisso, mas de ter essa consciência, justamente de que eu precisava ter tudo isso, né? E eu também acho que tinha uma liderança já inata, para que fosse essa atleta completa. Então, eu já fazia isso antes de forma até instintiva. É verdade, é verdade. Sabe, e depois, pessoal, a Rosana ainda
1 ou 2 anos depois do contato que a gente teve como treinador e atleta, ela me abriu uma porta de fazer um estágio lá na Áustria, no clube que ela estava jogando, e eu fui para lá, passei acho que uns 2 meses lá, se eu não me engano, faz muito tempo, mas não me lembro. E também foi uma oportunidade ímpar, assim, que eu sempre tentando ampliar meus horizontes, conhecer novas formas de fazer, eu sempre acreditei muito, Rosana, aí. E, na verdade, eu pessoalmente sou um cara muito inquieto, assim, muito proativo, né? Até às vezes me atrapalha um pouco individualmente. Mas eu sempre buscando conhecer novas formas e tu não precisava, mas eu me lembro que tu abriu as portas da tua casa, eu fiquei com vocês lá um tempo, vivendo o dia a dia, vendo novos profissionais trabalhar. Então, eu também preciso publicamente agradecer, né, a todo esse carinho que tu também sempre demonstrou. Imagina, a gente sempre teve uma boa relação, né? E eu sempre soube que, além de você ser um cara inteligente, buscava sempre conhecimento, já antes de todo mundo, que eu falei, numa época que nem os atletas, nem a comissão era tão profissional para saber que era importante ter esse conhecimento. Era tudo muito instintivo ainda. E você sempre buscou isso. Foi um prazer te ter lá, trocar ideias com você. Eu já tinha essa coisa, mesmo sendo muito nova, eu já gostava de saber também o que se passava na cabeça da comissão, né? Por que eu fazia determinados trabalhos. Então, eu sempre fui muito interessada. E ter você lá me ajudou um pouco mais a entender e a participar desse processo junto com você. Para mim, foi muito, muito bacana. E que bom que tu já tocou, já falou sobre treinamento e o objetivo do nosso bate-papo o de hoje é justamente esse, né? Hoje eu inicio, Rosana, já tive a presença do Ricardinho, não sei se tu estava acompanhando um pouco, e agora contigo. Eu inicio uma semana de divulgação, na verdade uma semana de lançamento de um material que eu produzi recentemente, né? Que é um e-book, é um livro digital, que fala sobre uma forma toda particular de proporcionar o treinamento de jogadores de futebol, que são os jogos condicionantes, né? Eu acredito muito, e cada vez mais eu tenho isso muito amadurecido comigo, que a grande ferramenta, Rosana, a grande ferramenta do treinador e da comissão técnica hoje é o treinamento, né? Até 2004, 2005, a gente até tinha um pouco mais de todo o processo voltado só para o jogo e para a capacidade de leitura no jogo, né, do treinador. Mas a partir da chegada das correntes portuguesas no Brasil, periodização tática, que depois passou a ser treino sistêmico, depois treino integrado, enfim, a forma como queiram chamar, a gente passou desde 2005 a olhar mais para o processo de treino e colocar no dia a dia anterior aos jogos uma importância que ainda não se tinha. E isso fez com que a gente buscasse cada vez mais qualificar esses momentos, não perder tempo desnecessário, aproximar todas as situações de treino com a de jogo e fazer com que as coisas tivessem uma fluidez muito mais natural e instintiva. Eu costumo dizer assim, Rosana, tu trabalhou com muitos treinadores, certamente tu vai te identificar com alguma situação que eu vou falar. Quanto mais perto dos anos 2000 a gente lembra, a gente nos remete, a gente começa a perceber que o treinador ele era muito mais o detentor, oralmente, verbalmente, das respostas do jogo. Ou seja, até naqueles treinamentos coletivos, quando tu fazia alguma coisa que não era o que o treinador queria, ele parava e dizia, olha, mas eu quero, nessa situação eu quero o passe para trás, nessa situação eu quero que tu busque não sei o quê. Então o treinador ele tinha essa atuação muito mais da informação saindo dele verbalmente e chegando até os jogadores. Isso porque o nosso dia a dia de treino ele era bem menos evoluído do que é hoje. A partir de toda essa ideia de sistematização, de integralidade dos treinos, o que a gente tem hoje? Para mim está muito claro. O treino aparece como o grande responsável, como a ferramenta responsável por pegar o jogador pelo braço e mostrar para o jogador o caminho que deve ser escolhido. E aí onde entra a figura do treinador, Rosana? O treinador hoje ele precisa ter uma capacidade muito maior e mais avançada de conseguir, primeiro, ter a clareza de jogo, ter para ele os princípios de jogo muito claros. Porque se tu não tem teus princípios de jogo claros, tu não vai conseguir, pelos teus princípios de jogo, identificar no jogo os momentos em que os teus princípios acontecem. Terceiro, se tu não consegue fazer isso, tu não vai conseguir planejar treinos que simulem as situações do jogo no teu dia a dia.
Sem fazer isso, tu não vai ter essa ferramenta atuando para ti. Tu vai precisar sempre ficar passando a questão mais verbal para o jogador. Já te passando uma pergunta, eu te digo o seguinte assim, eu te faço a seguinte pergunta. O quanto para o jogador de alto nível, que é o teu caso, para jogadora, para atleta de alto nível, tu é bimedalhista olímpica, mais medalhista mundial, fora todos os outros títulos que tu tem, jogou Champions League, a Copa da UEFA, não sei, jogou lá também, né? Tudo. Joguei Champions, ganhei a Champions. Ganhou a campeã da Champions. Então, pelo amor de Deus, o quanto faz diferença para um atleta de alto nível, Rosana, participar de um treinamento bom? Olha, eu posso te dizer que muita diferença. Hoje os treinamentos eles são muito mais nos comportamentos do atleta, né? Nas tomadas de decisão. Que você falou, antigamente o treinador era o maior responsável pela tomada de decisão do jogador. Hoje é o jogador. E o treinador tem ferramentas para criar esse comportamento que ele quer diante dos princípios de jogo que ele pretende utilizar com a equipe. Então, para mim, começou um pouco antes porque eu fui para a Europa. E aí eu vivenciei isso um pouco mais cedo do que a maioria aqui no Brasil. No entanto, quando eu voltava, ainda tínhamos alguns tipos de treinamento não sistêmicos, né? E aí, quando eu voltava, eu sentia muita diferença, né? Aquelas corridas longas, aquelas instruções, como você falou, de parar o treino e falar, você tem que fazer isso. E hoje eu acho muito determinante treinar esses comportamentos e deixar com que o jogador decida, né? E eu até falo aqui com as meninas, né? Eu falei, o treinador, ele manda na semana inteira, né? Com as ferramentas que ele constrói para criar aquele princípio de jogo que ele quer. Mas no jogo, o atleta precisa ter esse poder de decisão. Com certeza. Né? E aí é onde eu vejo como os treinamentos, né, que tem a especificidade, a criação de comportamento, ele define o jogo, né? Então, assim, eu posso te dizer que é de suma importância. Eu já trabalho assim há muito tempo, porque, como eu falei, eu fui antes para a Europa. E eu sinto a diferença gritante, além de ser muito mais prazeroso, né? Sim. Sabe, Rosana, eu tô nessa brincadeira aí há 19 anos. Eu comecei muito cedo também, né? Mas já tô há 19 anos nessa brincadeira, desde 2001. E depois que eu atingi um nível um pouco mais alto, graças a Deus, claro que eu tive contato com muita gente, com muitos treinadores, com muitos treinamentos, com muitas pessoas de nome, inclusive. E eu vou te falar uma coisa, tu não faz ideia o quanto tem de profissional que não consegue treinar o que precisa, o que acha que está dando um treinamento e na verdade não está. Então, olha só, o que eu quero te colocar com isso? Eu quero te colocar a seguinte situação. Tu trouxe uma palavra que eu tenho defendido muito, mas eu tenho escutado muito pouco eco dessa palavra, que é comportamento de jogo. Tá? Quando as pessoas falam comportamento, às vezes as pessoas pensam, não está se preocupando com o que o jogador faz em casa, se bebe, se não bebe. Não, não é isso. É como que ele se comporta a partir do momento que ele está exercendo a função dele de jogador dentro do jogo. Se eu acredito nos meus princípios de treino, de jogo, meus conceitos, princípios, enfim, tá? E se eu consigo identificar no jogo os momentos que eu quero encaixá-los, eu preciso, a partir daí, criar treinamentos que façam com que o meu jogador se condicione o seu comportamento naquelas situações. Isso nada mais é do que treinar o jogador, de certa forma, até inconscientemente, porque o jogador não precisa explicitamente ter a noção de que ele vai estar fazendo aquilo, se o treino vai levá-lo para aquele lado. Eu preciso treinar o jogador que inconscientemente se comporte da forma que eu acredito que ele deve se comportar em determinada situação do jogo. Só que isso ele passa a fazer agora, Rosana, e contigo já há 20 anos, pelas regras e a dinâmica dos treinamentos, não pela ordem verbal ou pela definição do treinador. É claro que, no fundo, quem define é o treinador. Só que a abordagem, a comunicação do treinador para com os jogadores passou a usar muito mais essa ferramenta do treino do que propriamente, única e exclusivamente a verbal, né? Sim, e o jogador, ele é reativo, né? Então, você passa treinos com conteúdos que vai ter
a reação dentro do que você programou, ele vai fazer de forma inconsciente. É verdade. Né? Além do que, existe também uma outra coisa que eu acho muito interessante, que é essa conexão que você cria entre os jogadores. Né? O futebol ele é conexo. Então, com esse tipo de trabalho mais dinâmico, com ferramentas sendo usado mesmo para os conceitos de jogo que você quer, além do jogador fazer de forma inconsciente, ele faz de forma conexa com outros jogadores, né? Que é uma coisa muito interessante. O jogo é um esporte coletivo, o futebol é um esporte coletivo. Então, você tem dessa ferramenta de colocar no subconsciente do jogador o que ele tem que fazer ainda de forma conexa com o outro, no jogo fica muito mais fácil. Antigamente a gente tinha aquele negócio, né, de precisa conhecer a característica do outro, né? Ele faz assim. E hoje você dinamiza tudo isso no mesmo contexto. Você não faz de forma separada, né? Isso que é o mais interessante. Sabe que o pessoal me pergunta muito algo parecido com o que tu está falando. O pessoal pergunta assim, uma pergunta que é titular é a seguinte: quando chega num clube, aí tu depende da característica do jogador para colocar a forma que tu quer jogar e coisa e tal. E eu sempre respondo de uma forma até um pouco polêmica, assim, o que menos me interessa hoje, Rosana, dentro do amadurecimento que eu consegui desenvolver, o que menos me interessa é o número de jogadores que eu botei em cada setor do campo que vai caracterizar um 4-4-2, 4-2-3-1, isso para mim é o que menos interessa. Secundariamente, o que passa a interessar menos também do que antes é de fato a característica individual do jogador. O que me interessa, eu não abro mão, e eu dedico hoje 90% do meu tempo de treino, é para moldar comportamento, cara. Eu preciso conseguir moldar o comportamento ou de determinado setor, ou de determinado grupo de jogadores, ou do plantel inteiro, para que naqueles momentos do jogo que eu entendo como treinador que são momentos importantes, porque aí a gente vai abrir também um leque para várias interpretações, né? Tem princípios de jogo que são reconhecidos, outros que são mais empíricos, mas cada treinador parte do que acredita, né? Fazer com que os jogadores naqueles momentos estejam condicionados a se comportar daquela forma sem precisar que o treinador intervenha. Então, eu tenho dedicado 90% do meu tempo a esse tipo de treino. O que eu tenho visto como resultado, tá? Jogadores muito mais envolvidos no trabalho, uma intensidade alcançada, assim, às vezes até inesperada, até ultrapassando a intensidade momentânea de jogo, porque tu traz a situação do jogo, tu traz o confronto, tu traz a busca por uma solução que é verdadeira, e ao passo que isso acontece no treino, quando tu vai para o jogo, em algum momento o teu jogador vai reconhecer alguma daquelas situações que tu fez no treino, e a coisa acontece. Então, e o mais legal, Rosana, é quando tu está voltando para o vestiário no intervalo ou depois do jogo, e algum jogador teu, que é um cara esclarecido, um cara renomado, um cara multicampeão, diz assim para ti: pô, professor, aquele negócio que a gente trabalhou lá na terça-feira, pô, aconteceu. Então isso aí é a especificidade do jogo, é o que eu tenho buscado, né? Como é que foi para ti lidar com essa diferença de paradigma de treinamento no Brasil e fora com relação a isso? Então, no começo, como eu falei, é muito mais prazeroso, né? E dentro de uma especificidade do jogo, melhor ainda. Para mim, eu senti que eu virei atleta de verdade quando eu fui para fora do país. Eu me sentia aqui no Brasil um peixe fora d'água. Eu já pensava muito fora da caixa, né? Eu nunca gostei de fazer aquelas corridas muito longas, de treinamentos que duravam 3 horas e com pouco conteúdo. Então, quando eu fui para fora do país, que eu vi aqueles treinamentos, eu falei: nossa, me achei. Agora sim eu estou sentindo muito mais prazer em jogar. Legal. Eu estou com conteúdo muito mais interessante. Eu estou aprendendo muito mais. Tá mais lúcida, né? Um estímulo, sim, um estímulo. Meu jogo ficou muito mais inteligente, né? Assim, eu fiquei muito mais apta a fazer outras coisas, né? Eu tinha só aquilo ali, meu repertório era muito pequeno, porque eu treinava aquilo ali, né? E quando eu vi, por exemplo, um pós-perda, né? Quando eu fui jogar no Lyon, já em 2011, que eu vi um pós-perda, que aí a gente tinha aquela visão, né? Não dá para fazer pressão altos 90 minutos.
E aí, quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, como não? Isso aqui é muito mais fácil, a gente já rouba a bola, tá na cara do gol. E aí eu comecei a gostar de marcar, eu não gostava de marcar. Brasileira, né? Sim. Todo brasileiro, ninguém gosta de marcar. E aí, quando eu vi esse conceito, né, o treinador, eu falei, esse treinador é maluco, como é que a gente vai marcar 90 minutos de pressão alta? Não tem como, porque já tinha aquela crença Claro. que colocaram na minha cabeça aqui no Brasil, não dá. Atacante não marca, a gente não vai marcar os 90 em cima. E aí eu vi tudo aquilo acontecendo, eu falei, mas peraí, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo que dá. E aí, desde lá, todo time que eu vou, eu falo, ai, tomara que marque pressão 90 minutos lá em cima. Que legal. Rosana, olha só, falta 4 minutinhos aqui, eu queria te agradecer. A ideia era um bate-papo curto mesmo, para não desgastar, principalmente a ti, né? Eu fico muito feliz de ver, claro que eu sou muito realista, eu sei a participação que eu posso ter tido na tua carreira, sei que ela é infinitamente pequena perto de tudo que tu conquistou. Mas eu me sinto muito feliz de te ver hoje, olhar para a tua carreira, ver o que tu alcançou, medalhista olímpica, campeã de tudo, e principalmente uma campeã da vida, né? A gente sabe as coisas aí, enfim, e de onde tu foi, o quanto tu ganhou de cultura, o quanto tu deve ter te tornado uma pessoa também melhor, e ter podido fazer parte um pouco disto, também, de certa forma, me traz uma satisfação bem bacana. Eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Alguma coisa que tu te lembre que tenha marcado o nosso período juntos? Claro, Grenal. Eu sabia que Final do Grenal. Eu sabia. Grenal. É o jogo mais memorável para mim. Eu sempre cito isso em todas as entrevistas. Eu tinha 19 anos, Sim. mas esse jogo para mim é o inesquecível, né? A gente perdendo no Beira-Rio de 3-0. Verdade. Você puto no vestiário, entrou puto, nunca tinha te visto daquele jeito. E xingando, não era tanto de xingar, e xingando a todo mundo. E eu também comprei a briga. E aí a gente, faltando 20 minutos, a gente vira aquele jogo para 4-3. Verdade. E eu não sei se você se lembra dessa cena, quando a gente tomou o gol, o terceiro gol. Eu fui lá dentro do gol, peguei a bola, coloquei debaixo do braço e comecei a bater no peito para as meninas. Uhum. Vocês não são coloradas agora? Você lembra? Lembro. E então ficou muito marcante para mim. Aí eu fiz o primeiro gol. O primeiro gol, na verdade, o primeiro gol foi um gol muito da tua insistência, né? Porque foi num erro da zagueira e deu um carrinho antes da goleira chegar e tu fez o 3-1 ali. Exatamente. Aí o 3-2 também, aí o 3-2 cobraram escanteio, tu subiu no primeiro pau mais alto que todo mundo, cabeceou pro segundo e a Karina fez o 3-2. Sim. O 3-3 foi a jogada que eu roubei a bola, dei uma caneta na lateral direita, cruzei, a Duda fez o gol, 3-3. E o 4-3 gol da Maria. Foi muito marcante. 4-3 gol da Maria. Foi muito marcante pra mim, porque o pessoal da Grêmio já tava falando, ó, libera o churrasco aí que não tem como, tá 3-0 já. Sim. E aí a gente vira pra 4-3, então você vai estar sempre marcado. Legal. Na minha história, no meu jogo inesquecível. Rô, faltam 2 minutos, tá? Eu queria te agradecer e relembrar que eu tô essa semana com uma série de lives para, na verdade, reforçar a importância do treinamento e tá vinculada a esse e-book que eu tô lançando, né? Um e-book que fala sobre jogos condicionantes, sobre como treinar com o jogo e pelo jogo. Basicamente, ele tenta compartilhar um conhecimento de como esse tipo de atividade pode ajudar as equipes. E ele é bem técnico. A minha ideia é que ele seja um guia de bolsa. Ele fala ali sobre qual tamanho de campo usar, qual tempo de jogo utilizar, quantos jogadores usar para cada tipo de objetivo, enfim, tem todo um passo a passo de criação de jogos condicionantes. E hoje eu tive o Ricardinho, tive tu, foi show de bola. Quarta-feira eu vou ter o Camarão, que tu conhece, vou ter o Ricardo Drubski, diretor do Cruzeiro. Sexta-feira eu vou ter o Flavinho, preparador físico, e o Zé Mário também. E no sábado de manhã, Rosana, eu vou ter uma live, a live oficial, a derradeira de lançamento, que vai ser às 10 da manhã no YouTube. Para o pessoal participar dessa live, tem que acessar o link da minha bio, fazer um cadastro, é gratuito, e vai ter o link disponibilizado. Nessa live de sábado, às 10 da manhã, ela vai ser muito mais técnica. Eu vou abrir o livro, vou abrir o e-book, vou falar um pouco mais especificamente sobre isso aí. Rô, de coração, eu só tenho a te agradecer. Fico muito orgulhoso de ter tido esse papo contigo e de ter podido compartilhar contigo momentos profissionais também. Obrigado, viu? De coração. Imagina, Ciro, eu que agradeço. Agradeço o pessoal que acompanha a gente também. E te parabenizar por isso, por dividir esse conteúdo
com treinadores que ainda não sabem muito bem como ministrar isso, ministrar um treino, né? O cara que não jogou e que sai de uma faculdade. Isso é muito bacana. Espero que... Eu quero esse conteúdo Tu vai também, com ganhar. certeza eu vou Faltam 2 participar. segundos. Tchau!